bom dia. Eu vos saúdo a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Hoje é um dia diferente, como já deram conta, não só porque celebramos o 4º domingo do Advento, também porque temos os aquecedores para nos aquecer um bocadinho. Por outro lado, estas crianças que estão aqui
vão também participar de uma maneira mais ativa e, portanto, acho que está tudo a postos para que nós possamos celebrar efetivamente da melhor maneira esta Eucaristia, não obstante um bocadinho de constipação também, já agora é fruta da época, e por isso, e para que celebremos dignamente, reconheçamos que somos pecadores, reconheçamos que fizemos muitas asneiras, que às vezes andámos até à bulha, e nós adultos também, só que foi, se calhar, andamos à bulha com outro suplesse, com outra categoria. Vamos pedir perdão. Confessemos os pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia, piedade e compaixão de cada um de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, alcancemos a glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco e que vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Isaías. Naqueles dias, o Senhor mandou o rei Acaz a seguinte mensagem: Pede um sinal ao Senhor teu Deus, quer das profundezas do abismo, quer lá em cima nas alturas. Acaz respondeu: Não pedirei, não porei o Senhor à prova. Então Isaías disse: Escutai, casa de David, não vos basta que andeis a molestar os homens para quererdes também molestar o meu Deus? Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal. A Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Palavra do Senhor. O Senhor, é Ele o Rei glorioso. O Senhor, é Ele o Rei glorioso. Do Senhor é a terra e o que nela existe, o mundo e quantos nele habitam. Ele afundou sobre os mares e a consolidou sobre as águas.
Quem poderá subir à montanha do Senhor? Quem habitará no seu santuário? O que tem as mãos inocentes e o coração puro, que não invocou o seu nome em vão, nem jurou falso. Esse será abençoado pelo Senhor e recompensado por Deus, seu Salvador. Esta é a geração dos que o procuram, que procuram a face do Deus de Jacó. Venha o Senhor, é Ele o Rei glorioso. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por chamamento divino, escolhido para o Evangelho que Deus tinha antemão prometido pelos profetas nas Sagradas Escrituras acerca de seu Filho, nascido da descendência de David, segundo a carne, mas pelo Espírito que santifica, constituído Filho de Deus em todo o seu poder, pela ressurreição de entre os mortos. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele recebemos a graça e a missão de apóstolo, a fim de levarmos todos os gentios a obedecerem à fé para a honra do seu nome, dos quais fazeis parte também vós, chamados por Jesus Cristo, a todos que habitam em Roma, amados por Deus e chamados a serem santos. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. O nascimento de Jesus deu-se do seguinte modo: Maria, sua mãe, noiva de José, antes de terem vivido em comum, encontrara-se grávida por virtude do Espírito Santo. Mas José, seu esposo, que era justo e não queria difamá-la, resolveu repudiá-la em segredo. Tinha ele assim pensado, quando lhe apareceu num sonho o anjo do Senhor, que lhe disse: José, filho de David, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que nela se gerou é fruto do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu por-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para se cumprir o que o Senhor anunciara por meio do profeta, que diz: a Virgem conceberá e dará à luz um filho, que será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quando despertou do sono, José fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu
recebeu-a e recebeu a sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ora, sentem-se, por favor. Antes de mais, peço desculpa por estas coisas que se calhar alguns estão como eu, que é muito desagradável, estas constipações, não é A, nem B, nem C, mas de qualquer maneira é muito desagradável e, portanto, olha, tenham paciência, penso que de facto não há daqui nenhum mal, de qualquer maneira estes Kleenexes dão jeito. Ouçam, esta era a primeira coisa. A segunda, esta leitura que eu tive agora a ocasião de proclamar para vós e para mim, que nos fala precisamente do nascimento de Jesus, da postura de José, da atitude de Maria, sono, sonhos, tudo isto era bem fácil que as coisas fossem assim. Porque tínhamos um problema, íamos para a cama, dormíamos, tínhamos um sonho e pronto, e ao outro dia estávamos ali todos limpinhos, encantados da vida. Só que estas coisas não são assim. Como sabeis, sono e sonho e dormir são três palavras que quando vocês lerem a Bíblia e as encontrarem, desconfiai. Desconfiai delas. Porque se calhar elas não estão a dizer aquilo que a gente está a pensar que dizem. Reparem, não é por acaso que Nicodemos vai ter com Jesus de noite. Não é por acaso que Jesus está a rezar de noite e é preso. Não é de estranhar estas coisas todas, porque para os judeus, para os hebreus, isto tem um significado duplo. Significa o que significa, mas significa também, sobretudo, não ser capaz de perceber a mensagem de Deus. Então vocês não foram capazes de orar comigo, dizia Jesus no Jardim das Oliveiras. Estavam a dormir. Então o Nicodemos vai ter com é de noite. E é fundamental da nossa parte que possamos tomar mais isto em linha de conta para perceber aquilo que foi lido há pouco. Nós estamos à porta do Natal, o Advento chega ao seu ponto mais alto, já não esperamos de longe, esperamos à porta. E o Evangelho de hoje não nos apresenta multidões, nem milagres, nem palavras fortes. Apresenta-nos um homem em silêncio e num sonho. José. José vive um momento de grande confusão. Tudo o que era seguro para ele, treme. Tudo o que parecia claro, torna-se escuro. A mulher que ama está grávida e ele sabe que não é o pai. O coração divide-se entre a justiça e a misericórdia, entre a lei e o amor, entre o dever e o afeto. E é precisamente aí que Deus entra. Não entra no ruído, mas no silêncio. Não entra na praça pública, mas na noite. Não entra com explicações longas, mas com um sonho. Na Bíblia, o sonho não é fuga da realidade. É o lugar onde Deus fala, quando já não conseguimos escutar acordados. É quando a cabeça se cala que o coração escuta. O sonho bíblico não confunde, orienta. Não ilude, revela. Não afasta da vida, empurra para a missão. No sonho, o anjo disse a José, não temas, porque todo o sonho de Deus começa assim, afastando o medo. José
É chamado a fazer algo maior do que aquilo que compreende. É chamado a confiar. Acolher Maria, acolher a criança, acolher um plano que não desenhou, acolher um Deus que chega frágil, dependente, escondido. E aí está o grande contraste neste Evangelho. Deus infinito cabe na barriga de uma mulher. O Criador de uma criatura. O Criador, esse depende de uma criatura. Onde é que se viu? O Todo-Poderoso precisa de um pai humano. O silêncio diz mais do que 1000 palavras. José não diz uma única palavra em todo o Evangelho, mas obedece, levanta-se, faz. A sua fé não se mede pelo que diz, mas pelo que decide. Ele passa do medo à confiança, da dúvida à entrega, do sonho ao gesto concreto. E Mateus lembra-nos, tudo isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Deus não improvisa, conduz. Mesmo quando parece tarde, Ele chega. Mesmo quando parece confuso, Ele esclarece. Mesmo quando parece impossível, Ele realiza. Este quarto domingo do Advento pergunta-nos em que sonhos Deus nos tem falado. Talvez não em sonhos da noite, mas em inquietações, em apelos, convites, mudanças que resistimos em aceitarem. Quantas vezes Deus pede confiança quando nós pedimos garantias? Quantas vezes pede acolhimento quando nós pedimos explicações? Quantas vezes pede silêncio quando nós pedimos respostas? José ensina-nos a preparar o Natal. Não é compreender tudo, mas acolher tudo. Não é controlar, é confiar. Não é ter certeza, mas dar passos. À porta do Natal, Deus continua a falar. Muitas vezes em silêncio, muitas vezes no íntimo, muitas vezes quando baixamos as defesas. Que este domingo, quarto do Advento, nos ajude a escutar, a confiar, a acolher, que foi precisamente, penso eu, o papel que me trouxeram. Acolher. Porque Deus continua a sonhar conosco. E quando acolhemos o sonho de Deus, a vida, acreditem, ganha sentido. Que assim seja. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não haverá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou dos profetas. Creio na Igreja, na Santa Católica Apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs,
ao aproximar-se o Natal de Jesus, oremos para que a vinda do Salvador reanime a luz dos seus irmãos e a esperança daqueles que o procuram, e vamos dizer a cada invocação: vinde, Senhor Jesus, vinde, Senhor Jesus. Pelo nosso bispo, presbíteros, diáconos e fiéis, e por todos aqueles que o Senhor chama à santidade, para que o seu Natal faça deles homens novos, oremos, irmãos. Vinde, Senhor Jesus. Pelos homens que recusam os sinais de Deus, e pelos que são incapazes de acreditar nele, para que o Príncipe da Paz se lhes revele, oremos, irmãos. Vinde, Senhor Jesus. Pelos doentes, os tristes e os mais pobres, e por quantos lhes estendem suas mãos, para que todos acolham aquele que vai chegar, oremos, irmãos. Vinde, Senhor Jesus. Pelas virgens que se consagram ao Senhor, e pelas esposas que estão prestes a ser mães, para que sejam sempre fiéis à voz de Deus, oremos, irmãos. Por nós próprios e pela nossa comunidade paroquial, para que, despertando do sono como José, façamos como o anjo do Senhor nos ensinara. Oremos, irmãos. Lembramos também nesta celebração a Maria da Encarnação Coelho Neves, marido Manuel Batista e filho Arsénio Batista, também pelo José Lopes Coelho Marinho, ainda pelo Jorge Parente, também no aniversário pelo Joaquim Pereira Correia, e pelas nossas intenções também, que cada um sabe bem quais são, oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, escutai as nossas súplicas e, por intercessão de Maria e de José, concedei-nos a graça de proclamar o nome do menino que nos destes, o Emmanuel. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Podemos nos sentar um bocadinho. Yeah.
irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, os dons que trazemos ao vosso altar e santificai-os com o mesmo Espírito que, pelo poder da sua graça, fecundou o seio da Virgem Santa Maria, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que os profetas anunciaram, a Virgem Mãe esperou com amor, João Batista proclamou estar para vir e mostrou já presente no meio dos homens. É Ele que nos dá a graça de nos prepararmos com alegria para o mistério do seu nascimento, a fim de nos encontrar vigilantes na oração e celebrando os seus louvores. Por isso, com os anjos e arcanjos, os tronos e dominações e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo, cantando, numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença em comunhão com a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu, deu aos seus amigos, dizendo, tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos amigos, dizendo, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda, fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, desta igreja que está aqui, de toda a igreja espalhada por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa,
Leão XIV, o nosso Bispo António Moiteiro, todo o clero, todas as pessoas que fazem já algo na Igreja, particularmente o zelo na Igreja, o limpar, também os acólitos, os leitores, os membros das mesas das Irmandades e irmãos respectivos, também todos aqueles que vão procurando perceber aquilo que Deus quer deles. Humildemente vos suplicamos por tudo isto. E lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa, o Bispo da nossa Diocese, todos os ministros sagrados, todos aqueles que de facto vão descobrindo tarefas na Igreja. E lembrai-vos também, Senhor, daqueles que adormeceram na esperança da ressurreição e que ainda há pouco tive a ocasião de mencionarem: a Maria da Encarnação Coelho Neves, marido de Manuel Batista e filho Arsénio Batista, o José Lopes Coelho Marinho, o Jorge Parente, o Joaquim Pereira Correia, no aniversário, todos aqueles que ninguém lembra. Tende misericórdia de nós todos e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Vocês já sabem aquele Pai Nosso, não sabem, que a gente põe. Vamos começar. Aquele Pai Nosso, não sei. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pai nosso, em ti cremos. Pai nosso, te oferecemos. Pai nosso, nossas mãos e mãos. Pai nosso, em ti cremos. Pai nosso, te oferecemos. Pai nosso, nossas mãos e mãos. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz como é da vossa vontade,
vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. E felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna.
A chama que partilhamos é simples e resiliente. Simples porque nasce pequenina, quase invisível, mas resiliente porque viaja longe, atravessa mãos, atravessa fronteiras, atravessa histórias e continua acesa. E talvez seja isso que ela nos quer dizer hoje, que mesmo quando nos sentimos cansados, cheios de dúvidas ou com o coração apertado, há sempre uma luz que resiste por nós, que nos ajuda, que nos espera, que nos chama a continuar, que nos ilumina. Esta luz chega até nós como um abraço silencioso, um abraço que nos lembra que não precisamos de ser perfeitos para sermos luz na vida de alguém. Basta estarmos presentes. Basta querermos cuidar. Basta sermos verdadeiros. E para nós, que vivemos este momento, esta luz, recorda aquilo que é o mais essencial, a presença de Jesus. Ele que é fonte de paz, que nos inspira todos os dias a amar mais, a servir melhor e a caminhar com esperança. A luz da paz de Belém não é apenas bonita, é transformadora. Convida-nos a olhar para dentro e a perceber que cada um de nós carrega uma chama própria. Uma chama que podemos oferecer ao mundo através da amizade, da escuta, da alegria, da coragem e do serviço. Deixem que esta luz passe de mão em mão, de pessoa em pessoa e de coração em coração. Que a luz paz de Belém seja para cada um de nós uma luz que nos orienta, que nos abraça por dentro e que nos lembra com toda a ternura que nunca estivemos sozinhos, nem nunca estamos, nem nunca estaremos. Propomos que a levem para as vossas casas, que tentem permanecer acesa e então, na noite da consoada, em família, façam uma pequena oração, principalmente para lembrar que a paz no mundo é possível se cada ser humano for esta luz que ilumina e abraça todos os que nos rodeiam. E fazer uma pequena oração, nem que seja essa que estás a pensar. Hein? Ora, beijam lá, agora comecem lá. Anjinho da guarda, vá lá.
Anjinho da guarda. Tá, ok. Estão aprovados. Olhem, então nós agora, com a ajuda de um elemento dos escuteiros 853 de Travassou e também com a Doriza, eles irão, para ser mais fácil, irão de facto acender as velas e entregarem. Não é isso? Ficam combinado? Fala. Então, ponham-se ali à frente, por favor. E são os meninos em primeiro lugar, não é ou não? E último. Então os adultos façam favor. Os que não se esqueceram. Casimiro, não há a luz de Cristo ou algo parecido? Não tropecem, por favor, no cabo.
Não há barcos para ninguém. Milhões de barcos para ninguém. Milhões de barcos. Conseguem? Vá lá, acompanhem-me, por favor, os que têm e os outros também. Milhões de barcos perdidos no mar, milhões de barcos perdidos no mar, perdidos na noite, perdidos no mar, perdidos na noite, perdidos no mar. Quem bem acender faróis na costa do mar bravo, quem vem acender faróis. Milhões de barcos perdidos no mar, milhões de barcos perdidos no mar, perdidos na noite, perdidos no mar, perdidos na noite, perdidos no mar. Oremos. Tendo recebido neste sacramento o penhor da redenção eterna, nós vos pedimos, quanto mais se aproxima a festa da nossa salvação, tanto mais cresce em nós o fervor para celebrarmos dignamente o mistério do Natal do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Sentai um bocadito. Dou os avisos apenas só acerca do Natal, que o Natal, como sabem, é já na quinta-feira, e portanto as missas são nos horários normais. 9 horas aqui, 10 e um quarto em Os da Ribeira, 11h30 em Travassou. Depois também tem lá, para quem gosta de música, às 5 horas, a 12 de Abril também vai tocar, entradas gratuitas. Então vocês não sabem o que aconteceu ontem na igreja de Travassou. Houve bem, está, pronto, faz mal. Vai ser em direto. Houve alguém que decidiu fazer uma visita. E estas visitas já eram recorrentes. Ontem a mesa da Irmandade pôs-se em campo, escolheu, viu quem podia ajudar, porque ele, de facto, o indivíduo usava a mesma estratégia em termos de dia, em termos de hora. A gente não vai adivinhar, a pessoa entra na igreja para rezar. E, entretanto, a GNR já foi porquê? Porque, de facto, este indivíduo, imaginem, era da Covilhã ou da Guarda. E então tinha lá um processo que ele inventou em que, de facto, punha lá pelo buraquinho das molas, só queria aquele aparelhinho, só apanhava as notas.
Ouça, deixa-me rir porque estas coisas são mesmo para rir, não é? E então, de facto, quando ele veio, longe de imaginar que estava a ser vigiado, claro, quando ele ia ir embora, ficou ali preso e pronto, a conversa fica por aí. A conversa fica por aí. Deu para tirar fotografias e tudo. Tem que me ir embora, pessoal. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um bom Natal, está bem? E bem paz que o Senhor vos acompanhe. Oi, muito.